Boa tarde, meus amigos. Vamos dar início à nossa sexta aula de introdução ao romance católico hoje e falaremos do romance Sotileza, de José María de Pereda, uma obra da literatura espanhola injustamente esquecida. Primeiro, eu compartilhei com vocês ainda há pouco no meu último story o plano de aula. Vai ficar disponível também na descrição desta aula no YouTube, depois eu vou colocá-la no YouTube, e também vocês poderão encontrar tanto no plano de aula quanto na bio do Instagram o link para o podcast com as aulas anteriores, e que também vai se juntar o áudio desta aula, certo? E como sempre eu vou fazer uma apresentação comentada do enredo, não é? Meu propósito é que vocês conheçam esses romances, tenham curiosidade para lê-los, então haverá spoilers como sempre. Fazer pequenas notas biográficas e críticas do Pereda no início, sobretudo a minha ênfase na crítica do amigo dele, que é o Marcelino Menéndez Pelayo, foi um grande escritor também, espanhol, um grande crítico literário. E José María de Pereda y Sánchez Porrúa, esse é o nome completo dele, nasceu na cidade de Polanco, fica próxima à cidade de Santander, atual comunidade autônoma da Cantábria, certo? Mas que na época toda a região era Santander, hoje é a comunidade autônoma da Cantábria, e faleceu na capital, Santander, em 1906. Católico por toda a vida, ele defendeu a igreja na política e no jornalismo, de certo modo também na literatura, em alguns aspectos com uma militância, o que sim, talvez tenha debilitado algumas das suas obras, mas nem de longe a maioria delas, talvez de Tal Palo Tal Astilla, que foi uma resposta à glória do amigo dele e autor mais famoso, que é o Benito Pérez Galdós. Conquanto fossem amigos, eles tinham uma visão de mundo bastante diferente, não é? Então talvez nesse aspecto, nesse livro, Pereda tenha sido um pouco mais militante também. Em outro romance chamado El Buey Suelto, também se lame. E essa visão católica de mundo, por que eu estou falando dela, não é? Ela dá forma aos quadros de costumes e romances. A gente vai ver que o Pereda foi um grande escritor costumbrista. Talvez a gente pudesse traduzir isso como regionalista, mas daria uma conotação errada e insuficiente, como o Pereda já teve na época dele, não é? E esses quadros de costumes, na verdade, depois a gente vai falar um pouco mais deles, eles consistem já num gênero literário próximo dos contos, dos romances, mas não totalmente. E a gente vai ver quais são as especificidades desse gênero e como o Pereda ele chega à excelência nesse gênero, nos quadros de costumes, e ao mesmo tempo no romance também. Em Sotileza, o meu argumento é que ele costura os dois, o romance e um quadro de costumes. E aí fica uma pergunta que os críticos do Pereda ainda fizeram muito na época dele. Se vocês pesquisarem Fórum Menéndez Pelayo e o resto da fortuna crítica, né, se o Pereda era localista ou universal. E o Padre Castellani, no livro Crítica Literária, tem um ensaio cujo título é Galdós e Pereda. Vocês podem ver essa referência também aqui nas referências do plano de aula. E o Galdós é um autor muito famoso, então não quero criticá-lo, até porque seria uma crítica injusta ao Galdós, tá? Que foi um bom autor também, merece ser lido. Tem uma lista do Carpo, se vocês pesquisarem aí na internet, com os 10 romances indicados por Otto Maria Carpo. Um deles vai ser Fortunata e Jacinta, do Benito Pérez Galdós. Então, assim, foi realmente um grande autor. Mas eles faziam uma comparação, a seguinte comparação, de que o Galdós era universal e o Pereda era regional, era local. Então o Pereda seria, por quê? Porque ele fala de Santander, ele fala da Cantábria, das raízes das pessoas simples, da época em que ele viveu, nesse sentido um autor bastante, no enredo pelo menos, e nos quadros de costumes, bastante próximo do seu tempo. Então ele seria regional, regionalista, localizado, e nesse sentido limitado, E o Galdós, por outro lado, seria universal. Aí o Padre Castellani diz o seguinte: olha, não faz sentido, só porque o Pereda situou os romances dele em Santander, na então província de Santander, no campo e no mar, não é? Com os lavradores e os pescadores,
isso não é suficiente para dizer que ele é localista, porque o Galdós situou os romances dele em Madrid, então ele também seria localista, mas de Madrid, não é? Porque qual é o ponto aqui? E é importante tocarmos nisso logo de início. O Galdós é um autor liberal, progressista, no sentido do século XIX, o autor que, portanto, falava dessa vinda do progresso, das mudanças sociais, com uma certa ênfase e com louvor. Ele estava esperando que aquilo acontecesse de verdade. O liberalismo traria essas coisas, não é? Traria essa pacificação. Falo especialmente do liberalismo político nesse contexto espanhol. E o Pereda tinha uma visão de mundo diferente. Então os críticos confundiam isso. Eles confundiam essas perspectivas de mundo com a perspectiva artística dos autores. E aí, só pelos temas, eles julgavam que o Galdós fosse universal e o Pereda fosse localista. E, no entanto, meu argumento, seguindo o Menéndez Pelayo, seguindo o padre Castellani, é que o Pereda é universal, que o Pereda foi um mestre e que hoje a gente vai ver como ele o foi pela obra-prima dele, que é a Xotileza, que é um grande romance católico. E o Pereda, ele também foi taxado um tempo depois de naturalista, não é? A verve naturalista começou depois que o Pereda já tinha publicado vários livros, não é? Então ele seria uma espécie de profeta naturalista, o que de fato não é o caso, não é? Nesse prólogo que eu cito do Menéndez Pelayo, as obras do Pereda, também está nas referências se vocês quiserem ver. O Menéndez Pelayo trata desse debate que na época em que ele publicou esse prólogo, as obras do Pereda, era extremamente atual, não é? Ainda antes do Pereda ter publicado Xotileza. E o Pereda era taxado de naturalista porque um dos elementos importantíssimos na obra do Pereda é a natureza. É o modo como o ser humano interage com ela, o modo como o ser humano é educado por ela, o modo como aquelas pessoas vivem, tem um ciclo de vida que acompanha esse ciclo de vida da natureza. Portanto, há uma ordem. E o Pereda gosta de descrever essa ordem natural percebida pelas pessoas, pelos personagens dele, com bastante detalhe, com intensidade, não é? Sem chegar a ser um naturalista no sentido de que não era uma paisagem morta, mas é algo que fazia parte ali do ser humano. E sem contar que também ele não tem medo de descrever a sujeira, ele não tem medo de descrever, não tem nojo de descrever coisas mais populares e vulgares que alguns outros autores da época tinham um pouco de problema. Cervantes nunca teve, não é? A gente volta para o século XVII, no Quixote não tinha nem um pouco esse tipo de problema, o Quevedo também não tinha esse problema, é mais uma coisa de autores relativamente recentes e contemporâneos do Pereda, não é? Só que, ao contrário dos naturalistas, o Pereda mostra essas facetas da realidade humana sem ser vulgar, porque elas têm um lugar dentro da sua obra. Ele quer mostrar aquelas pessoas tais e como elas são em determinados aspectos, sem que aquilo se torne vulgar, como em outros romances. Uma coisa que o Menéndez Pelayo fala é que na época os romances do Zola eram os que tinham cenas obscenas, não é? As cenas obscenas... Enfim, vocês entenderam. E esses eram os romances mais vendidos do Émile Zola, segundo conta o Menéndez Pelayo, e o Pereda fugia disso. Ele mostrava ao mesmo tempo a rusticidade daquelas pessoas, mas de um modo artístico. Eram pescadores de fato, eles viviam às vezes fedendo a peixe, não é? Eles não podiam tomar banho sempre. A coisa não era boa, mas era como o George Mackay Brown, que a gente dizia na aula anterior, o George Mackay Brown, ele falava dessa ordem que havia nas coisas, nas gerações anteriores, e no entanto, ele diz que ele mesmo morreria se ele vivesse nessa... Ele não teria uma longa vida se ele vivesse nessa época, na época em que ele retratava, que ele gostava de retratar os seus romances, pelo simples motivo de que ele era tuberculoso e as casas eram totalmente inóspitas para um tuberculoso. O Pereda também mostra um pouco dessa sujeira, dessa desordem, sem cair na vulgaridade, para mostrar que ele não estava idealizando aqueles personagens, mas ao mesmo tempo ele não queria que fossem instrumentos de uma tentativa de estudo social, de uma tentativa pseudocientífica de estudo social, que não era o objetivo dele. Ele era um artista consciente de que era um artista, não?
E diz o Menéndez Pelayo que o artista, o Pereda, não adulava de modo nenhum o personagem retratado, nem pretendia ter descoberto nenhuma Arcádia escondida. Na verdade, a sua força consistia, em grande parte, em tirar ouro da escória e lágrimas do barro, fazendo que pela miséria atravessasse um raio de luz, que descobria nela joias ignoradas. Lembram do diamante imortal de que falamos na aula anterior? Que o George Mackay Brown, de algum modo, pela rusticidade daqueles pescadores, mas ao mesmo tempo pela ordem, pelo modo de vida deles, ou seja, ele conseguia como que entrever entre a beleza e a feiura algo de permanente e constante, o reflexo que eles viviam na ordem de suas vidas com a ordem do ambiente em que eles estavam. E ali o George Mackay Brown começou a ver esse diamante imortal, porque aquele modo de vida rústico, cotidiano, repetitivo, na verdade por si já revelava um aspecto de esperança. E é esse aspecto que o Pereda quer mostrar. Por isso que ele também não pode idealizar esses personagens, como a gente verá, não é? A arte extrai, diz Menéndez Pelayo, e quinta essência, todos os elementos da realidade e os transforma. Eles são como que transformados por uma varinha mágica, e até os personagens que na vida real pareceriam mais insignificantes se engrandecem na obra de arte, e pela concentração de seus traços essenciais adquirem um valor de tipos e, sem deixar de ser indivíduos, rara vez deixam de ter algo de simbólico. E é isso que me pegou nesses personagens do Pereda, e especialmente no Cleto, que a gente vai dedicar uma parte da apresentação só a falar dessa mudança de vida desse personagem simples, desse pescador, não é, que mal sabia narrar a própria história, mas que se torna outra pessoa de um modo incrível e ao mesmo tempo verossímil, de um modo belíssimo e verossímil, melhor dizendo, não? E prossegue Menéndez Pelayo com uma intuição bastante interessante, não é? Que os olhos do artista em algo hão de distinguir-se dos olhos do homem vulgar. E essa distinção consiste em ver, como por entre sombras e figuras, a mesma coisa que o filósofo alcança por procedimentos discursivos, ou seja, a medula das coisas, e o mais essencial e recôndito delas, de onde procede que os grandes personagens criados pela arte têm uma vida muito mais palpitante e densa que a maior parte dos seres pálidos e borrados que vemos pelo mundo. É precisamente porque o artista não quer, ao modo naturalista, ao modo Claude Bernard, como queria o Zola, registrar todos os aspectos do ser humano, quantas vezes respira, ou pisca, ou escova os dentes, ou coça a cabeça, ou as suas taras genéticas, psicológicas, e o que quer que seja, mas porque o artista extrai aquilo que lhe parece essencial, simbólico, que lhe parece tipicamente humano de um personagem individual, é por aí, por essa intuição que ele chega à medula das coisas, mostrando-a por procedimentos artísticos, né? Os personagens do artista, diz o Menéndez Pelayo, não estão na realidade, mas poderiam estar porque são humanos. Então, nos parece que eles vivem e respiram. Eles são a idealização de uma classe inteira, a realidade idealizada. E aqui o Menéndez Pelayo usa a palavra idealização e o termo idealismo num sentido positivo, no sentido da essência mesma das coisas. Então, extrair a ideia e a essência mesma das coisas. Só que o artista não é o filósofo. O Pereda não era um filósofo. Pereda era um escritor, um artista. Portanto, como ele extrai a medula das coisas, é de um modo diferente. Não são os procedimentos lógicos do filósofo, senão pela descrição artística daqueles personagens, ao contar uma história. E os elementos essenciais daquela história é que mostram essa intuição do ser humano que o artista tem, e que consegue transformar num tipo sem perder o indivíduo. E agora nós entramos no tópico 3, que é o enredo propriamente, não é? Que é a narrativa épica dos pescadores santanderinos. Antes que o Pereda publicasse o Chotileta, o Menéndez Pelayo escreveu uma carta para ele. E nessa carta ele diz o seguinte:
Torna-te cada dia mais local para ser cada dia mais universal. Aprofunda-te na contemplação do detalhe. Torna-te cada dia mais íntimo da realidade e das criações dela. Ou seja, o único jeito dele se tornar de fato comum, universal, humano, de que a obra dele não passasse, ele sendo mais local. Seria ele tirar a essência, perceber a essência daquilo que ele já estava buscando desde que ele começou na juventude a escrever quadros de costumes. Sem enredos pré-definidos, sem entrar muito na vida interior dos personagens, apenas as descrições. Há um dos quadros de costumes dele, o título é Tipos e Paisajes, ou seja, o foco dele eram os tipos humanos em contato com as paisagens e não necessariamente um outro personagem numa história. Outro desses livros, acho que foi o primeiro, é Escenas Montañesas. A descrição de meras cenas, por trás das quais de fato há uma ordem e que no entanto são quadros ali, quadros recortados da vida típica das montanhas na primeira metade do século XIX. E de fato ele fez essa narrativa épica dos pescadores de Santander, um grande quadro de costumes, sem perder, ou melhor, juntando ao outro gênero, ao gênero romanesco, como nós vamos ver. Ele diz que, de fato, o objetivo do livro, por assim dizer, os personagens principais, ou o personagem principal, é Santander da primeira metade do século XIX. O que é interessante é porque ele começa como que a apresentar um livro que seria um quadro de costumes, se esse fosse o personagem principal, e no entanto chega a um romance propriamente pela narrativa, e por essa personagem, a Sotileza, que nós veremos, que desperta 3 tipos de amor diferente em 3 personagens diferentes. Ou seja, Santander da primeira metade do século XIX é tanto pano de fundo como personagem desse romance. Na primeira cena a gente já vê um personagem fascinante do Pereda, que é o Padre Apolinar. O Padre Apolinar é maravilhoso. Ele está tentando, como ele mesmo diz, desasnar os meninos pobres, filhos de pescadores lá de Santander. Ele está tentando pelo menos ensinar algumas orações, algumas noções básicas de geografia, língua espanhola, matemática, etc, mas é uma tarefa impossível, não é? E o Padre Apolinar é fantástico. Ele vive se queixando, mas a queixa dele ao mesmo tempo é uma oração. Carne, carne con cupistente, Deus mio, oh, carne furibunda, la ira, e sempre colocando orações em latim no meio, mas ao mesmo tempo era um homem tremendamente caridoso, não é? Ele é que quando alguém pedia ajuda para ele, dizia assim: mas por acaso fui eu que te pari para te ajudar? E no entanto ele ajudava, ele não parava com moeda no bolso, ele sempre dava esmola para quem pedia. E o Pereda diz também, não é, que agora, depois de uma cena, ele volta a falar do Padre Apolinar e ele comenta assim, o narrador comenta, e o Padre Apolinar estava com a mesma roupa e a mesma camisa, se por acaso alguém não a pediu nesse meio tempo, desde que o deixamos na cena anterior. Então é uma figura fascinante, não é? Não vamos falar dele aqui por causa do tempo, mas é de fato um padre encantador, o Padre Apolinar. Isilda, que é a Sotileza, depois a gente vai falar um pouco desse apelido, né, que ela recebe do pai adotivo, esse apelido de Sotileza, mas o nome dela é Silda. Ela é uma personagem diferente, porque a gente a vê chegar na casa do Padre Apolinar com outro menino. Eles têm mais ou menos 12, 13 anos, por aí, talvez o mais velho 14, então estão entrando na adolescência, não é? Alguns deles na infância, entrando na adolescência, e enquanto o Padre Apolinar está lá tentando desasnar aqueles moleques, chega o Andrés, outro personagem importante para a história, com essa menina, a Silda, e ela estava sem casa, não é? Ela tinha fugido da casa porque ela era órfã, a mãe dela tinha morrido no parto, depois o pai dela, que era pescador, tinha morrido no mar, no trabalho. Essa é uma constante, não é? Essa constante ameaça à vida
dos pescadores. Essa é uma parte do quadro de costumes, não é? Então, sempre essa dureza da vida dos pescadores está presente no romance o tempo todo, sem que o Pereda perca a linha do enredo. Às vezes ele perde quando ele quer, para fazer digressões, e ele mesmo fala isso, e faz alguns comentários. Enfim, coisa de romance do século XIX, não é mais... ele se perde quando quer. Mas vejam, a linha do enredo é mantida, e o pano de fundo, ou o quadro de costumes também é mantido. Essa personagem, a Sirda, ela é enigmática, porque ele parece indiferente, não é? Ela foi recolhida numa casa de 2 pescadores, a Tio Mochejon e a Chargueta, que tinham 2 filhos, um pouquinho mais velho que a Soteleza, coisa de 2 anos no máximo, e outra mais velha também. E era uma família bastante suja, isso é importante, não é? Era uma família bastante suja, mal cuidada, que sempre falava mal das outras pessoas, viviam xingando. Era assim uma vida feia e triste. E a feiura acentuava a tristeza. E eles se batiam mutuamente, muitas vezes eles se espancavam e se xingavam muito e falavam mal dos outros. E eram conhecidos em todo o bairro justamente por essa maledicência e essa maldade. E eles aceitaram ficar com a menina porque, como filha adotiva, porque o tio Mocerron tinha alguma relação de parentesco com o pai dela, etc. E o Cabildo, que era a agremiação de pescadores, tinha prometido um sustitêndio, como eles diziam, não é? Que era uma ajuda de custo para que eles cuidassem da menina. E de fato, acontece que eles a maltrataram muito, praticamente a deixaram sem comer. E ela, naquele horror, fazia um grande contraste, porque tanto nessa casa, diz o narrador, quanto comparada com as outras crianças, ela era muito limpa, e limpa como um gato. Essa é a comparação que o narrador faz 3 vezes. Ela era limpa como um gato. E isso a torna muito diferente dessas outras pessoas, não é? E ela também era enigmática, porque ela ficava ali sentada e parecia que, enquanto o Andrés era quem falava, né, do problema dela e contava as dificuldades para ela e pedia ajuda do padre Apolinar, ela estava lá tranquila, de boa, como se não fosse com ela o negócio. E essa figura de esfinge, como diz o Menéndez Pelayo, se mantém durante toda a narrativa. Então, ela é feita para ser... Ela foi criada como uma personagem enigmática e se manteve enigmática ao longo de toda a narrativa. E entrando na perspectiva um pouco do quadro de costumes, a Sirda também é adotada por uma família de pescadores. Eles viviam numa edificação, num edifício, não é? E cada um vivia, digamos, num apartamento ou num lugar desse edifício, e ela foi adotada por outros que moravam abaixo, né? na planta baixa, que eram tio Mechelin e tia Sidora. E eles não tinham filhos, não é? Tinham mais ou menos a mesma idade da Sargueta, do tio Mocejon, também eram pescadores, não é? E não tinham filhos, e eram, assim, todo o oposto do tio Mocejon e da Sargueta. Eles eram pobres, eles ganhavam o mesmo tanto de dinheiro, tinham o mesmo ofício, o mesmo vocabulário, o mesmo modo de vida, e no entanto eles eram boas pessoas, eram limpos, eram ordenados, eram amáveis, eram caridosos. Perceba esse contraste moral, não é? E o Pereda fala muito da ordem e da limpeza, é o modo como ele mostra essa ordem interior desses personagens. E praticamente ali todos os demais, exceto o padre Apolinar, o Andrés é filho de um capitão, de um navio mercante. Então o Andrés era rico, comparando com os outros personagens, mas de fato o pai dele acabou ganhando mais dinheiro com o ofício. Depois a gente vai ver que o Pereda pula uma série de anos ali, porque ele quer chegar na juventude, no início da juventude desses personagens. E quanto aos pescadores, o Menéndez Pelayo tem uma expressão interessantíssima, que é o mar os educou. O Pereda nos mostra que o modo de vestir, falar, andar e ver a vida desses personagens, desses pescadores, estava moldado pelo mar. Vejam que interessante. O Pereda fala que esses pescadores, quando eles punham determinados sapatos para ocasiões de gala, ou quando eles estavam andando pelas ruas de Santander, eles pareciam desengonçados. Até o modo deles andarem em terra, eles se intitulavam La Gente de Mar. Até o modo deles viverem na terra, como se as casas dele, é óbvio, ficavam na terra, não é? Mas
Até o modo deles viverem ali, havia partes de Santander em que eles nem sequer iam. E o modo deles viverem, falarem, se vestirem, etc, etc, tudo tinha sido educado pelo mar. E também pelo modo como eles viam a vida, pela visão católica de mundo, pela cosmovisão que eles tinham. E a luta deles com o mar, por sua vez, estava moldada por essas cosmovisões católicas. Até as expressões do ofício eram uma invocação a Deus. Por exemplo, quando eles saíam do porto de Santander, eles faziam uma invocação a la Virgen de la Mar, como eles diziam. La Mar, em feminino, como Antônio Machado gostava, não é? La Virgen de la Mar. Eles faziam essa invocação. E quando eles voltavam, na embocadura do porto, eles tinham que... O patrão de la lancha, que era quem comandava, por assim dizer, o capitão, tinha que dizer Jesus adentro. E quando o barco estivesse passando por uma tempestade, enfim, realmente pelo risco de morte, entre a vida e a morte mesmo, era um símbolo que todos conheciam, eles içavam a meio mastro um pano branco, cujo nome era Unción, era unção. Vejam que... outro que eu acabei de lembrar também, quando eles estavam pescando, e aí havia aparelhos de pesca diferentes, para peixes diferentes, que eles tinham que ir em lugares diferentes do mar, e Pereda conta tudo isso, num quadro de costumes perfeito. E aí quando um dos pescadores ficava cada um em uma parte da lancha, e quando um sentia que os peixes já tinham agarrado a isca, por assim dizer, ele gritava, alabado seja Deus, louvado seja Deus. Percebam como essa visão estava profundamente enraizada, era natural para eles se expressarem tanto com a jerga, com as gírias do mar, quanto incorporarem ao próprio ofício marítimo um vocabulário piedoso também ali. Só que um vocabulário piedoso talvez não tenha sido a melhor palavra, não é? Porque a gente pode confundir, eles nunca xingavam, nem faziam coisas ruins. Não era isso. Até mesmo, sei lá, o mais imoral, cachaceiro e safado que nunca ia à missa deles, gritava quando o peixe mordia a isca, alabado seja Deus. Se ele fosse um patrão de lancha, mesmo não sendo católico, ele gritava Jesus e adentro, do mesmo jeito. Aquilo é parte da vida deles. E aí, é claro, a gente pode argumentar, não é? O que isso tornaria essas expressões indiferentes ou, enfim... Eu prefiro ficar com o aspecto dessa beleza, não é? Que é entranhável no modo de viver deles. Mas claro, o risco de indiferença de fato existia. Em Sotileza, Pereda colocou a linha firme de um enredo e a partir dela traçou o quadro de costumes. Ele encontrou o equilíbrio. Em Tio Mechelin, Tia Sidora, Muergo, de quem a gente vai falar, que é um personagem cuja feiura é proverbial, alguns dos personagens principais, nós nos deparamos com pessoas inteiras e ao mesmo tempo membros de um grupo, participantes de uma cena, coadjuvantes num quadro de costumes. Uma coisa não exclui a outra. E aí é por isso que o Menéndez Pelayo chega a dizer que, o maior costumbrista da literatura espanhola foi o Cervantes também. E o maior quadro de costumbres para o Menéndez Pelayo foi Rinconete e Cortadillo, que é uma das novelas exemplares do Cervantes. E quem mais se aproximou, sem igualar, claro, o Cervantes foi o Pereda. E o Menéndez Pelayo está falando do livro Escenas Montañesas, não é? Porque quando ele disse isso, Pereda ainda não tinha escrito Sotileza, e depois, comentando Sotileza, ele não chegou a falar isso. Mas eu acho que, de fato, esse ponto fortíssimo do Pereda é conseguir costurar bem as duas coisas e não se perder em nenhuma delas, né? Andrés, o pai dele, o capitão Ditadura, e o padre Apolinar transitam entre dois grupos, mas eles são formados por ambos, não é? Eles também são gente de mar, de um certo modo, pela convivência. E, claro, o capitão Ditadura, embora ele tivesse mais dinheiro, fosse um capitão, fosse alguém que tinha subido economicamente, não é? Tinha uma importância social grande em toda a cidade, em toda Santander, ele ainda assim era um marinheiro, era alguém do ofício, então ele não era diferente, ele não se considerava e não era diferente dessas pessoas. E o Andrés, que já tinha sido criado, digamos, com uma vida melhor,
Ele gostava do mar, ele tinha essa afecção ao mar. Então ele também não era diferente, ele gostava dessas pessoas. Ele se tratava de igual para igual com elas. E ele era um marinheiro cuja capacidade, cuja habilidade não era contestada por nenhum dos mais antigos de lá. Então, digamos, o Andrés não era um burguês, né, no sentido mais pejorativo da palavra. Ele se considerava como parte deles. E aí o enredo está costurado, sobretudo, a história central são 3 amores à Chotileta. Aqui a gente já pula alguns anos, né, aqueles anos ali de adolescência, de juventude, de adolescência, a gente entra na juventude de todos esses personagens. E aqui o nosso foco vão ser o Andrés, o Muergo e o Cleto, de quem eu vou falar mais, não é? O Muergo é bestial e feio, desde o início. Ele é realmente horrível, ele não consegue articular os seus sentimentos e palavras. Ele é basicamente apresentado como um animal mesmo, tá? Caricatura, talvez, não sei. Talvez uma caricatura consciente do Pereda. Eu não acho que ele tenha se deixado perder, não é por isso. Mas, de fato, ele assim, o personagem é um pouco bestial, sem ser um vilão de modo algum. Mas ele é assim, bestial, grosseiro, vulgar, etc, etc. Só que a Chotileta, desde pequena, vamos lembrar que esses personagens se conhecem todos desde a infância, não é? Ela tinha uma fascinação por ele. Percebam que ela é limpa como um gato e o Muergo seria praticamente um porco, não é? E ela tem essa fascinação, não é, de querer consertá-lo de algum modo. Uma fascinação que aos outros personagens lhes parece estranha, com ou sem malícia. Alguns viram, outros não. O narrador deixa isso ambíguo, se ela tinha algum tipo de interesse por ele, etc, etc. De fato, nós não sabemos, porque a única vez, já na juventude, em que ele tentou abraçá-la contra a vontade dele, ela deu uma surra nele, porque ela era assim, não é? Então ela teve esse rechaço. O Andrés, como eu disse antes, eu dei a entender, é um personagem com um caráter forte. Ele era realmente bondoso, não é? Ele era honesto, humilde, cordial e também amante do mar, como aquelas pessoas. Então todo mundo gostava dele por isso. Porque o pai dele também era uma excelente pessoa, também era muito humilde, ajudava muito os pobres. O Andrés ajudou bastante a família do tio Michelini e da tia Sidora, que por fim se tornaram os pais adotivos da Chotileta, não é? E foi ele que a resgatou. Então havia esse vínculo de amizade entre eles mesmo. E no entanto, quando já na juventude começa a aparecer no Andrés, primeiro subrepticiamente, não necessariamente um amor, mas um desejo pela Chotileta, um desejo que é análogo ao do Muergo, percebam, não é? E o amor dele, que não me parece nada cavalheiresco, e aqui eu contrario o Menéndez Pelayo, porque aquilo não me pareceu um amor, o interesse do Andrés pela Chotileta, ele é desordenado desde o princípio. Só que ao contrário do Muergo, ele consegue racionalizar o sentimento. E esse é um dos pontos mais interessantes da narrativa. O padre Castellani disse no livro de Kierkegaard, a Tomás de Aquino, que os 3 tipos de amor, não é, sensual ou sensível, racional, psíquico e depois racional, me parece. Eu não lembro o terceiro, mas enfim, o terceiro, que é o correto e o ordenado, estão representados bem nesses 3 personagens. E o que o Andrés, que conseguia se expressar melhor, faz é racionalizar esse erro que ele comete. E o Pereda vai mostrando os problemas de consciência que ele tem, as emoções influenciando nesses problemas de consciência, e quanto para si mesmo inicialmente ele consegue mascarar a desordem desses desejos, não é? Ele coloca a Chotileta em uma situação complicada, ele acaba tendo que se afastar da família dela, no fim, eles eram amigos, mas ele acaba tendo que se afastar. Os pais dela, né, o tio Michelini e a tia Sidora, são tão inocentes que eles não conseguem perceber o que aconteceu de verdade, porque eles não conseguem perceber a intenção do Andrés, como a maioria dos outros personagens não percebe, não é? Essas intenções dele, e como ele só vem a perceber muito depois, também as autênticas intenções que ele tinha com a Chotileta, e é por isso essa desordem, não é, como que ele vai mascarando esse desejo desordenado, e é pela racionalização que ele faz coisas erradas, desordenadas e contrárias ao seu caráter. Portanto, ele não é ardiloso.
Ele não é um personagem odioso. A gente vê, ele é um bom rapaz que realmente tropeça, cai e sofre por isso. Mas ao mesmo tempo, às vezes insiste no erro. E aí ele precisa de uma lição para acordar. E aqui a gente vê a relação direta entre o quadro de costumes do modo de vida daqueles pescadores e a vida concreta do Andrés, dentro do enredo, que ele precisou dessa lição. Por quê? Porque o Andrés recebeu, para ele se dar conta do erro que estava cometendo, a mesma lição que os marinheiros recebiam frequentemente, ênfase nessa palavra, a proximidade da morte. O Andrés, depois de um escândalo envolvendo a Choteleta, que de fato não tinha acontecido nada, foi um escândalo armado lá pela Cárpia e pela Chargueta, a mãe dela, não é que odiavam a Choteleta, mesmo depois de muitos anos continuavam a odiá-las, não é? Mas enfim, ele acabou se desentendendo com o pai e a mãe dele, e aí decidiu dormir numa taberna, que era a conhecida dos pescadores da Calle Baja, não é? Que era chamada Tanguina, e no dia seguinte ele ia entrar numa lancha e ia pescar. Só que os pescadores estavam indo, o tio Reñales, que era o patrão dessa lancha, falou que a gente só está indo por necessidade mesmo, assim, porque essa calmaria dos últimos dias, e eles não tinham pescado há vários dias, essa calmaria dos últimos dias é um sinal de borrasca, de tempestade, não é? Que está por vir. Então a gente só vai porque não tem outro jeito. Se eu pudesse escolher, eu não iria, não é? Então o Andrés vê naquilo uma fuga, ele vai, e essa cena do penúltimo capítulo, o penúltimo capítulo é maravilhoso, é mais uma obra-prima. Como ele descreve primeiro como o Andrés participa daquilo, conforme ele vai se afastando do porto de Santander, ele vai se esquecendo dos erros que ele cometeu, do nervosismo pelo qual ele está passando, então os sentimentos vão esfriando, ele vai participando daquilo ali, como eu disse, ele era um bom marinheiro, então ele gostava de aprender cada vez mais, e ele tinha braço, digamos, para fazer frente a qualquer outro marinheiro ali. Então ele pescou com eles, ele remou com eles, cuidou do barco com eles, etc, etc, ele participou daquilo ativamente. E em um determinado momento começa uma tempestade. E a partir dessa tempestade, o Andrés percebe, pelas caras daqueles homens que enfrentavam esse tipo de revés, enfrentavam o mar todos os dias, já tinham enfrentado reveses assim antes, eles estavam preocupados, eles estavam muito preocupados. E para eles estarem preocupados, inclusive o patrão da lancha, que era o mais experiente, não é? Estar preocupado significa que eles estavam entre a vida e a morte. Eu não vou ter como parafrasear a descrição dessa tempestade, nem dos sentimentos do Andrés, porque o Pereda é perfeito como ele vincula as duas coisas ali, não é? A tempestade fora era a tempestade da consciência do Andrés, e o risco da morte era o que ele necessitava para dar a cada coisa o seu peso, para perceber que o seu desejo tinha sido desordenado e a conduta equivocada. E de fato, ele se aproxima muito da morte, ele consegue escapar, não é? A descrição da tempestade, e o Pereda aqui é minucioso também, não é? É maravilhosa. Ele consegue escapar com vida, ele guiando a lancha, porque o patrão, o tio Reñales, tinha batido com a cabeça, ele teve um acidente. Eles iam resgatar um outro personagem dessa história, não é? Que estava na água, e o Andrés conseguiu guiar a lancha. E aí ele percebeu, não é? E no dia seguinte, como eles tinham todos lá, naquele momento fizeram uma promessa à Virgem do Mar, que todos eles iriam ouvir missa no dia seguinte, se escapassem, com as mesmas roupas que eles estavam, descalços, como eles ficavam dentro do barco, e com todos os aparelhos de pesca, não é? E todos eles acabaram escapando e foram. É belíssimo, e essa cena é épica. A verdade é que eu li esse romance 5 vezes, é um dos romances mais importantes da minha vida, não é? Eu li 5 vezes. Eu terminei, acho que essa quinta leitura, quinta-feira eu terminei a quinta leitura aqui para esta aula, e eu vou lhes dizer que a emoção foi a mesma das leituras anteriores. E no fim, essa tempestade é um fenômeno da natureza que é um rito de passagem também para o Andrés. E no fim, depois que ele narra como o Andrés e os companheiros dele escapam,
ele diz que havia um pequeno barco chamado Patate. Patate é o tipo de um barco, né, cujo nome, aí sim, batizado de Joven Antonito de Ribadeo. Eles viram os restos desse barco chegando na praia. Esse era um barco que já estava aposentado e tinha naufragado. E esse era o barco em que o Andrés adorava ir na juventude e na adolescência. O que isso significa? Que a juventude, que a adolescência do Andrés, o aspecto imaturo que ainda permanecia nesse início de juventude, tinha ficado para trás com a tempestade, com a proximidade da morte. Mas o Pereira não o disse como eu digo aqui, explicando. O Pereira o mostra. Isso que é fascinante. E por fim temos o Cleto, não é? Cuja mudança radical me parece ser o centro desse ponto de encontro entre o enredo romanesco e o quadro de costumes. O Cleto era um dos filhos do tio Moshechon. Enquanto a Chotileza viveu junto com ele, né, pelo breve tempo, quando eles eram mais jovens, ele nunca bateu nela. Os outros membros da família todos bateram nela. Mas ele também vivia com raiva. Ele nunca viu nada diferente daquela sujeira, da raiva, daquele ódio à vida dos pais dele, não é? Então o narrador o descreve como sóbrio de palavras, como um avarento. E ele começa, depois de alguns anos, isso ainda no meio da adolescência, não é, a frequentar a casa de tio Mechelin. E eu digo que é no meio da adolescência, eu dou essa ênfase porque a passagem do tempo é importante aqui, sobretudo para o Cleto. Por quê? Um dia ele está descendo a escada, assim segurando a calça dele, e aí ele vê que a Chotileza está sentada lá na escada e costurando. Aí ele pede a agulha de costura emprestada. Aí ela pergunta, para que você quer? Porque com ele ela conversava normalmente. Para que você quer essa agulha? É que eu preciso pregar um botão aqui da calça, e você sabe que lá em casa ninguém faz isso, não tem como. A agulha que eu tinha eu perdi, eu mesmo fazia e perdi. Aí ela, posso fazer isso para você? Tá bom. Aí ela foi lá e costurou e tal. E aí esse foi um símbolo vejam a simplicidade da cena, porque o Cleto depois desse dia começou a frequentar a casa do tio Mechelin da tia Sidora. E aí ele viu algo completamente diferente do que ele tinha visto em toda a vida dele. A casa de pescadores como eles era em tudo diferente da sua. Havia ordem, limpeza, tranquilidade, bondade e alegria. As mesmas palavras que ele conhecia eram empregadas em contextos diferentes, sem maldade. Aí diz o narrador, enfim, dava gosto estar ali num discurso indireto, né? Onde se achavam tantas coisas de que ele não tinha a menor ideia. Muitas coisas que alegravam uma entranha, que ele tinha uma entranha bem lá dentro, nessas palavras simples dele, porque aqui o Pereira também usa o discurso indireto, mas tratando das expressões, usando as expressões simples do próprio personagem. Ele não tenta fazer um discurso rebuscado, não é? Essa entranha que antes andava sempre triste, e coisas que lhe faziam começar a ter apego à vida. Veja, ele começou a gostar da vida, a distinguir os dias nublados dos dias de sol, os ruídos dispersos dos sons doces. E vejam, lembra que eu falei, ele era sóbrio de palavras como um avarento, não é? E falar muito sobre tudo o que lhe falassem, e recordar o que antes havia sido, para se recriar um pouco naquilo que estava sendo. Ou seja, percebam, Cleto tem essa visão que a gente pode dizer, talvez, enfim, um pouco rusticamente, não é? Talvez um clichê do bem. Não é? Ele tem essa visão do bem, de uma vida que poderia ser aprazível, porque era próxima dele. Ele começou a enxergar essa possibilidade de vida, porque ele não olhava, por exemplo, para a vida do Andrés, que era outra coisa. Não, ele via gente do mesmo ofício, que falava do mesmo modo, vivendo de um jeito bom e muito melhor do que se vivia na casa dele. Então ele teve uma visão de quem ele mesmo poderia ser, e a partir dessa visão ele começou a pensar e narrar a mudança, motivado por uma esperança que ele começa a desenvolver. E vejam, são anos aqui, 5, 6, 7, 8 anos frequentando aquela casa ali, vendo a Chotileza crescer, ele mesmo crescendo, melhorando, começando a falar melhor com aquelas palavras simples, mas entender a vida de um modo diferente, e por fim
chegando à juventude, a esperança dele encarnou na Chotileta, que se tornou uma mulher bonita, cuja beleza era afamada em toda a Calle Alta, diz o narrador. Porque a Chotileta era o centro do que ele mais desejava, era um projeto pessoal. O Julián Marías fala disso, né? Que no amor o outro se torna o meu projeto de vida. E ali, essa vida, percebam como o amor do Cleto é ordenado e respeitoso. Respeitoso não no sentido moralista do termo, de modo algum. Era natural para ele. Por quê? Porque foi subindo de degrau em degrau. Primeiro a amabilidade, a bondade, a ordem. Depois, caramba, eu quero ter isso para a minha vida, eu quero ter uma vida assim. E aí ele começa a perceber que para ele ter uma vida assim, para ele ter um lar, o lar que ele nunca teve, ele tem que pensar forçosamente no casamento. Mas pensando forçosamente, essa ideia de casamento não vem como uma ideia abstrata, senão que vem com a imagem da Chotileta. Percebam? Então, desde o início, a mudança do Cleto já é uma ordenação, não é? E aí ele pediu ajuda para o padre Apolinar, para conversar com o tio Michelini e a tia Sidora, para ver se talvez ela tivesse interessada nele, não é? Porque ela era bastante reservada, e ele também tímido, não é? Ainda que falasse mais. E aí, como ele viu que ele achou que o padre Apolinar estava demorando demais, ele se declarou a Sotilhas. E vejam que ele se declarou, esse personagem, e aqui é a primeira vez que ele é loquaz e até sublime, diz o narrador. A Chotileta ficou espantada, não é? Ele diz para ela: eu quero buscar outra vida que a que eu tenho. Eu estou tentando porcamente traduzir isso aqui, mas o Pereda ele reproduz um modo de falar típico dos pescadores de Santander na primeira metade do século XIX. Não é tão difícil, tá? Mas eu não sei se dá para traduzir isso aqui em português, então eu vou tentar adaptar. Eu quero buscar outra vida que a que eu tenho, diz o Cleto, com esta luz que tu mesma acendeste aqui dentro. Chotileta lhe deu esperança, porque para Cleto ela mesma era a esperança. E aí ela diz: Cleto, eu acho que você está diferente, você parece tão diferente. E ele diz: vejam, e eu mesmo acho que não sou o que antes era. Até tonto eu me considerava e, nossa, agora eu juro que não sou, mas vejam a ênfase aqui, com isto que sinto aqui e que me faz falar à força. Percebe? Ele muda porque ele recebe algo de fora. Ele recebe essa visão e esse amor pela Chotileta. É isso que faz com que ele tome a decisão final, com que ele dê esse passo para mudar totalmente de vida e para ser outra pessoa. A mudança de Cleto tem como base a realidade mesma que ele sempre conheceu, mas que começou a ver de outra forma. E a declaração de amor à Chotileta, modesta e feita na linguagem corrente, reforça a verossimilhança de Cleto e da nova vida que ele pretendia. Então, é aqui no Cleto que o Pereda junta o quadro de costumes com o romance, porque esse personagem, membro dessa classe, dessa casta, desse grêmio de pescadores, vulgar, raivoso, triste, se torna outra pessoa pela bondade em que ele conhece no mesmo meio, um modo de viver completamente diferente, mas por assim dizer com os mesmos materiais. É daí que o Pereda extrai o diamante imortal e torna o Cleto um diamante imortal. Aí a Chotileta o aceitou? Sim. Ela o aceitou. Ela que rechaçou o Andrés, aceitou o Cleto. Não aceitou tal como ele era, porque não era o que ele queria. Ele queria a ajuda dela para se transformar, para melhorar. Ainda tinha esse aspecto, ele sabia que ele ainda era um pouco um diamante bruto, imortal, mas bruto. Ele precisava dessa melhora. Percebam como aí, essa ordem do Cleto, essa conversão de vida, foi adquirida no modo mesmo que ele conhecia e vivia. Isso me parece fascinante. E também por isso, pela verossimilhança dessa conversão e dessa reflexão da ordem que ele vivia,
e ao mesmo tempo com uma perspectiva sobrenatural, é que esse romance me parece um dos grandes romances católicos injustamente esquecidos, não é? Espero que vocês tenham se interessado por ele. Só para antes, eu ia mencionar isso antes, mas acabei me esquecendo. A obra do Pereda já está em domínio público, então vocês conseguem EPUB, MOB, PDF, online no Cervantes Virtual. Vocês também podem conseguir na Amazon, se vocês tiverem Kindle, baixar de graça, já formatadinho, bonitinho para ler no Kindle. Enfim, que vocês mais vão ter acesso a essa obra porque já está em domínio público. Então, agradeço a atenção de vocês, muito boa noite e até a nossa próxima aula.